para você mais uma vez que quer estudar matemática de uma maneira direta. Estamos nós aqui, o professor Newton Borges Pimenta, no canal Pi Academy, para você que quer estudar matemática de uma maneira rápida e direta. Hoje o tema desenvolvido é derivada, mas nós vamos abordar esse tema usando aí as retas tangente e normal. Conceito de derivada, nós sabemos que ele posso abordar esse conceito de duas formas diferentes, como taxa de variação instantânea e como coeficiente angular da reta tangente. E é esse conceito que nós vamos trabalhar hoje, de reta tangente. Para trabalhar com esse conceito, nós precisamos trazer o conceito de tangência que a gente tem para a circunferência, quando a reta toca a circunferência num ponto só. Porém, para a função, isso a gente tem que olhar de uma maneira melhor, até porque uma reta ela pode ser tangente ao gráfico de uma função num ponto, mas pode tocar a função, cortar a função em dois outros pontos diferentes. Isso não faz com que ela deixe de ser tangente. Então eu preciso dar uma apresentação, a definição mais precisa do conceito de reta tangente ao gráfico de uma função. Para isso a gente vai usar o conceito já estabelecido de reta secante, usando o coeficiente angular da reta secante como a taxa de variação média da função, ou seja, é a variação da função pela variação do x. Como fazer isso? A gente faz uma animação aqui, fazendo com que o ponto Q se aproxime do ponto P até que ele se sobreponha. Na sobreposição é que eu vou ter o que a gente chama de reta tangente. Então o que eu faço? Eu uso o conceito de limite da reta secante. Quando o Q se aproxima do ponto P e esse limite existe, eu tenho a reta tangente. O nosso objetivo é trabalhar com o coeficiente angular dessa reta. Portanto, nós vamos passar o limite desse coeficiente angular. Eu tenho o coeficiente angular da reta secante, como nós vimos anteriormente. É a taxa de variação média, passado o limite quando o x tende a x0. Quando esse limite existe, eu vou ter o coeficiente angular da reta tangente. Então nós temos aqui o coeficiente angular da reta tangente, é o limite da taxa de variação da função quando o x tende a x0. Fazendo uma substituição aqui, eu posso chamar o x menos x0 de h, e aí o x passa a ser x0 mais h, ou h mais x0. A hora que eu substituo, eu tenho uma nova forma de escrever isso. Notem aqui que isso é a taxa de variação no ponto x0. Se eu quiser uma definição mais geral, o que eu vou fazer é usar a mesma taxa de variação média, passar o limite quando h tende a zero, do f de x mais h menos f de x. Eu vou ter a derivada da função no ponto x. Note que essa derivada ela vai ter o mesmo domínio onde esse limite existe. Para todo x onde esse limite existe, é o x onde a derivada existe, portanto, é o domínio da função. E ela também é usada como taxa de variação instantânea, porque eu estou fazendo o limite da taxa de variação média, transformando essa taxa de variação média em taxa de variação instantânea. Como nossa abordagem hoje é de derivação, nós temos um gráfico e vamos animar a derivada em cima desse gráfico para ver como que ela fica. E de modo análogo eu posso pensar também no gráfico da função derivada. À medida que a reta tangente vai se deslocando, eu vou dando a reta tangente em cada ponto, eu tenho ali o valor da derivada em cada ponto, portanto construo o gráfico. Mais um exemplo aqui animando, né? Uma animação da reta tangente. Eu vou construindo o gráfico da derivada. Então esse gráfico ele vem se construindo a partir da reta tangente, dos pontos onde a reta é tangente. Como que eu obtenho a equação da reta tangente? A reta tangente a gente obtém a equação através da equação fundamental da reta, chamada também Ioiô-Michôchô, é onde o coeficiente angular da reta passa a ser a derivada da função no ponto, pela definição, e o valor y0 é o valor da função no ponto, o que resulta a equação da reta tangente como sendo y menos f de x0 igual a f' de x0 vezes x menos x0. Vamos fazer uma aplicaçãozinha com dois exercícios rápidos. Eu tenho aqui uma função cúbica, 2x menos x ao cubo, e eu quero
a reta tangente ao gráfico dessa função no ponto menos 2, 4. Como é que eu resolvo esse tipo de exercício? A gente vai resolver o primeiro passo. É determinar a derivada da função no ponto. Nesse caso, a função 2x tem derivada 2. X ao cubo tem derivada 3x², derivação de potência. E aí eu vou calcular a derivada da função no ponto x0, que é o ponto menos 2. Então a derivada no ponto menos 2, substitui esse x aqui por menos 2, vai dar menos 10. Seguindo a conta então, a derivada da função no ponto menos 2 é menos 10, que é quem? O coeficiente angular da reta tangente. Como eu tenho y0 igual a 4, eu vou substituir na equação ioiô michôchô, vai ter menos 4, menos 10 vezes x menos o menos 2. Aplicando a regrinha de sinal, a distributiva, eu caio na equação menos 10x menos 16. É a equação da reta tangente para esse exercício. Simples de tudo, só seguir os passos aí. Agora uma função que envolve radical, já que uma potência ele vai um expoente no expoente decimal 0,5 é raiz quadrada, ele vai dar meio. Então eu tenho a função raiz quadrada de 9 menos 4x. A hora que eu derivo essa função, eu tenho que tomar cuidado que eu vou usar a regra da cadeia. Essa primeira parte aqui é derivada da raiz. Como tem uma expressão dentro da raiz, eu vou multiplicar pela derivada dessa expressão do radicando. E aí eu obtenho a derivada da função no ponto x0, ponto x, é 1 sobre duas vezes a raiz de 9 menos 4x, vezes a derivada de 9 menos 4x, que é menos 4. E aí a gente obtém a derivada da função no ponto, fazendo a simplificação do 4 com 2. Fica menos 2 sobre raiz de 9 menos 4x. No ponto menos 4, a hora que você substituir esse x aqui por menos 4, vai dar 16 positivo, com 9 vai dar 25, então a raiz de 25 é 5. Vai dar menos 2 sobre 5, menos 2 quintos. Então eu obtive os valores. A derivada da função no ponto menos 4 é menos 2 quintos, lembrando que isso é o coeficiente angular. O x0 é menos 4 e y0 é 5. Substituindo na equação da reta tangente, substituir a derivada aqui, que é o coeficiente angular, e fazendo as contas, aplica a distributiva, você vai obter menos 2 quintos x menos 8 quintos. Na hora que eu passo esse menos 5 para lá, ele vai positivo, então a equação da reta tangente é essa. Menos 2 quintos de x mais 17 quintos. Eis a reta tangente. Como que eu trabalho com reta normal? A gente tem que ver que a reta normal e a reta tangente, elas são sempre perpendiculares. Ou seja, o coeficiente de uma é o oposto do inverso do coeficiente da outra. Então, o coeficiente angular da reta normal vai ser o oposto do inverso da derivada da função no ponto. Como assim o oposto do inverso? A grosso modo falando, você inverte a fração que deu e troca o sinal. Aí eu tenho a reta tangente e tenho uma reta normal. Na hora que a gente olha para o coeficiente angular da reta tangente, é o f' de x0. O que é o oposto do inverso disso? É menos 1 sobre a derivada da função no ponto. Eu tenho o coeficiente angular da reta normal. Então, se a reta tangente tem essa equação, a reta normal vai ter o oposto do inverso do coeficiente angular. É y menos f de x0 igual a menos 1 sobre f' de x0, que multiplica x menos x0. Só muda o coeficiente angular. Uma coisa importante, ó. E se a derivada se anula? Não existe o oposto do inverso, não vai ter menos 1 sobre 0. Então, se a derivada se anula, é porque a reta tangente é horizontal, portanto, a reta normal vai ser vertical. Deixo para você pensar aí o que acontece quando a derivada não existe. Pensa aí, eu posso ter ainda reta normal, posso ter reta tangente, o que vai acontecer? Pensa aí um pouco, próxima aula a gente retoma esse conceito aí, mas vou fazer um exercício aqui de reta normal. Então, é a mesma função, tem a mesma derivada do primeiro exemplo da reta tangente, a derivada dá 10 no ponto menos 2, e o y0 é 4. Só que aí eu vou montar a reta normal, então se deu menos 10, você vai pegar 1/10 e fazer as contas com o coeficiente angular 1/10, você obtém essa equação da reta normal. Para outra função, a derivada é exatamente a mesma coisa, só que aí no ponto menos 4, que a derivada vai dar menos 2 quintos, o que é o oposto do inverso? O oposto do inverso é que o coeficiente angular deu menos 2 quintos,
Então eu vou usar para a reta normal, eu vou usar 5 meios. Então essa é a equação da reta normal. 5 meios x mais 15. É isso aí. Para você que está estudando, um abraço. Clica lá no nosso canal e estude mais com muito